Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração, voltando para o Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos continuar nossa tríade aqui, na realidade vamos estar terminando a nossa tríade do Evangelho de João, é o último capítulo do Evangelho de João. Nós estaremos falando sobre, primeiro, Jesus aparece a 7 dos discípulos. Segundo, Jesus e Pedro. Terceiro, Jesus e o outro discípulo. E quarto, conclusão. Vamos ser rápidos, nós não temos por que demorar tanto, né? Chegamos, quero parabenizar você que chegou até o fim, né? Parabéns, você que teve a ousadia de caminhar conosco durante esses 22 dias. Então vamos terminar aqui agora. Capítulo 21, versículo de número 1 a 14. Jesus aparece a 7 dos discípulos. Os discípulos voltaram para a Galiléia, de onde tinham vindo. Eles pareciam não saber bem o que Jesus queria que fizessem. Então, alguns deles retornaram ao seu antigo trabalho. Qual era o trabalho deles? Pescador. A primeira vez que saíram para pescar, trabalharam a noite toda, mas não pescaram nada. Aprenda uma coisa, sem mim nada podeis fazer, nem pescar. Jesus não vos chamou para pescar. Eu quero só deixar bem claro aqui para eles e para nós. Jesus apareceu e lhes disse que tornassem a colocar as redes na água, mas do outro lado do barco, ou seja, do lado direito. E eles obedeceram e pegaram tantos peixes que quase não conseguiram puxar a rede. Quando obedecemos às ordens de Jesus, ele transforma nosso fracasso em sucesso. Amados, aqui eu posso falar para você que os milagres continuaram. A pesca milagrosa, uma aparição quase acidental, e a comunhão de Cristo ressurreto com os discípulos. Aqui nós vemos a presença de Cristo na vida dos discípulos, que constituem a terceira aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Aqui Jesus demonstra mais uma vez seu poder sobre o mundo natural. Aqui é o sobrenatural de Deus através de Cristo Jesus. Vamos lá para 21, 15 a 19. Jesus e Pedro. Eu gostaria que você prestasse atenção. Pedro, por 3 vezes, disse que não conhecia Jesus. Agora o Senhor lhes fazia 3 vezes a mesma pergunta. Você lembra disso aqui? A mesma pergunta. Pedro havia afirmado que ainda que os outros abandonassem Jesus, ele nunca o abandonaria. Mas quando foi provado, ele agiu de maneira pior do que os outros. Então Jesus lhes perguntou: você me ama mais do que estes outros? Pedro estava envergonhado do modo que havia agido e triste pelo que havia feito. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Disto concluímos que Pedro foi perdoado. Jesus estava lhe dando a missão de pastorear e cuidar daqueles que viessem a crer em Jesus. Outra vez, Jesus disse a Pedro: siga-me. Amados, a cada momento Jesus está falando para mim e para você. Você me ama? Eu lembro aqui, observando, que depois da refeição matinal na praia do mar de Tiberíades, Jesus voltou-se para Pedro e fez uma série de perguntas relacionadas com a consagração de Pedro. A palavra traduzida por amar nas 2 primeiras perguntas de Jesus se refere a um amor que envolve a vontade e a personalidade. Um segundo tipo de amor, indicado pela palavra usada na terceira pergunta de Jesus, refere-se às emoções que a vontade. Sim. Depois, é interessante depois você observar o que Jesus fala acerca dele. Amados, nós precisamos entender uma coisa. Jesus está o tempo todinho nesse Evangelho de João. As palavras do Evangelho de João mudam da narrativa na primeira pessoa para uma perspectiva plural. Parece que o Evangelho de João, ou do apóstolo João, foi preservado e depois outra pessoa, outro autor, igualmente inspirado pelo Deus vivo, acrescentou seu próprio testemunho a respeito da comunidade de fé, como testemunha da verdade de tudo que o apóstolo escrevera. Nem tudo sobre a vida de Cristo foi registrado, apenas aquilo que o autor achava que contribuía para o objetivo de levar pessoas à fé em Jesus como Filho de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Amado, aqui em João 21, versículo 20 a 20,
do capítulo 21, capítulos 21, versículo 20 a 24. Jesus e o outro discípulo. João, o autor deste evangelho, não quis citar o seu próprio nome. Ele era o discípulo sobre quem Pedro estava falando quando perguntou: o que é que o Senhor diz a respeito deste aqui? Jesus mostrou a Pedro que não era da sua conta o que João teria que fazer, ou o que lhe aconteceria. O que importava era que ele seguisse fielmente a Jesus, sem se preocupar com o que os outros fariam. Aqui fica uma respostazinha para nós. Não te preocupa com a vida do teu irmão, não. O que Deus vai fazer, como vai fazer na vida dele, de que maneira vai trabalhar na vida dele, quais os dons que ele vai ter. Trabalha. Fita os olhos em Jesus e continua a trabalhar, amado. Deus não chama todos para fazer a mesma coisa. Eu quero que você entenda isso. Não podemos decidir o que faremos olhando o que os outros fazem. Nem podemos dizer que outros devem fazer alguma coisa porque sentimos ser isto o que Deus quer que façamos. Oremos para que a vontade de Deus seja feita em nossa própria vida e também na dos outros cristãos, nossos irmãos na fé. Eu queria falar para você sobre uma percepção de um valor ético. E fazendo a conclusão, aqui no capítulo 21, versículo 25, diz assim: nas boas novas que João escreveu, você aprendeu que Jesus é a palavra através dele. Deus fala a você. Jesus é o Filho de Deus que mostra. Preste bem atenção. E você, como Deus, mostra você como Deus é. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu para tirar os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Jesus é o caminho para o céu, siga-o e você não se perderá. Ele é a luz do mundo, você não tem que andar nas trevas. Jesus é o pão da vida que satisfará sua alma faminta. Ele é a verdade, é o Rodós que o livrará da ignorância e do erro. Ele é o Filho do homem que conhece e entende suas necessidades. Ele é o bom pastor que se importa com você. Ele é a ressurreição e a vida que lhe dá uma vida mais abundante no presente. Vitória sobre a morte e vida eterna no mundo vindouro, ou seja, no porvir. Jesus é tudo isso e mais, ele é o seu Salvador. Jesus é Rei que ama. Ele quer você. Ele quer que você o ame e o obedeça. Ele quer que você o siga agora. Esteja com ele para sempre no lar celestial. Jesus não forçará você a segui-lo. Ele deixará a escolha com você. Esperamos que você o siga fielmente e goze as maravilhas, ou seja, uma maravilhosa vida que ele lhe dará. Olha, eu gostaria muito de ajudar a conhecer mais de Jesus para que você possa segui-lo. O melhor é você buscar a cada dia a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Amado, quero dizer uma coisa para você: se você não sabe aonde há uma igreja perto de você, onde possa se congregar com outros que amam a Jesus, olha, faça contato conosco através do nosso canal, que estaremos ajudando a encontrar uma para você. Se você tem dúvida, desejará se reunir com outros para orar, cultuar a Deus e estudar a sua palavra, o pastor local daquela igreja ajudá-lo-á em seus problemas espirituais. Não se esqueça de ler a Bíblia e orar diariamente, e Deus o abençoará, mantendo em seu amor. Ele vai te guardar. Quero te parabenizar, meu amado, você completou 22 dias conosco. Esperamos que Deus possa falar grandemente ao seu coração, que esse trabalho que nós fizemos aqui que seja de grande auxílio para você. Lembre-se de completar toda leitura do Evangelho de João. Olha, leia capítulo por capítulo, versículo por versículo, acompanhando devagar, sem pressa, porque você é chamado por Deus. Deus te escolheu para te dar a vida e vida eterna. Amados, o valor ético e teológico deste evangelho que nós aprendemos sobre o Evangelho de João. Aqui Deus é descrito como Pai. Os crentes da época devem a João o hábito de referirem a Deus simplesmente como o Pai. O Pai está vivo, abençoando o que Ele criou. Ele é amor. Deus é amor, que amou o mundo de tal maneira. Ele está te abençoando. Conhecemos o amor porque o vemos na cruz, é doação sacrificial, não para pessoas de mérito, preste atenção, mas para pecadores como eu e você, que não merecia nada, mas Ele nos amou. Isso é chamado graça, charis do grego.
graça. Graça é favor imerecido. Ele é um Deus grande, cuja vontade de nos dar a salvação é muito grande. Amado, o Evangelho todo enfoca Jesus Cristo. Está claro que Deus se revelou em Cristo. Nós lemos isso lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Jesus está vivo, ativo em Cristo, o Salvador do mundo, efetuando a salvação que planejou. Amados, esse Evangelho de João fala mais que os outros evangelhos sobre o Espírito Santo. O Espírito estava ativo desde o começo do ministério de Jesus, porém sua obra haverá de continuar plenamente com a consumação do ministério de Jesus, como o Espírito ele nos traz vida. Olha, vida da mais alta qualidade, lembra de João 10:10? E vida em abundância. E conduz os crentes no caminho da verdade. O Espírito assim universaliza o ministério de Jesus para os cristãos de todas as épocas, para mim e para você. Em resposta à ação de Deus, preste bem atenção, em sua vida, nós que aceitamos a Cristo devem ser caracterizados pelo amor que nós temos um pelos outros. Nós precisamos nos amar e obedecer a Deus. Amados, guarde essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal. Fica na paz do Senhor Jesus.